Se você já me segue, em algum momento você já deve ter me visto falar sobre essa trajetória de mais de 1000 dias do Brasil ao Alasca de bike. E a ideia desse vídeo é resumir de onde isso começou, como que foi essa trajetória. Eu sou Thiago Gonçalves, treinador esportivo, e hoje eu ajudo as pessoas a encontrarem a dose certa para terem uma vida mais saudável, com mais energia e vitalidade. Pois bem, essa aventura foi ao lado de um grande primo meu, um irmão de coração, Vandré Gonçalves. Nós decidimos fazer essa viagem exatamente 2 anos antes da partida. Nós estávamos na fazenda dos nossos avós, trocando uma ideia. Nós já tínhamos feito algumas viagens aqui pelo Brasil mesmo, mais curtinho de bike, mas a gente sempre teve a vontade de desbravar coisas maiores, de conhecer novos países e de ser de bike. Então a gente decidiu ir até o Alasca. Tocamos na mão um do outro e fizemos esse compromisso de sairmos dia 15 de julho rumo ao Alasca. Chegou o dia, saímos, mesmo que com a sensação de que as coisas não estavam muito certas, que estávamos esquecendo alguma coisa. Imagina, se a gente vai fazer uma viagem ali de 5 dias e já tem essa sensação, imagina uma viagem com mais de 70 mil quilômetros para percorrer morando na rua, porque a gente se tornou andarilho, moradores de rua, durante esses mais de 1000 dias. Mas foi uma experiência transformadora que com certeza mudou a minha vida. É um titi antes e pós viagem. Durante esses 1000 dias, nós conhecemos 18 países, cruzamos as 3 Américas e tivemos experiências de vidas impactantes. Aprendemos a lidar com os desafios, tivemos oportunidades de nos autoconhecer durante situações impactantes, desafiantes, e aprendemos a viver essencialmente e viver com o essencial. É uma situação que você não pode ter acúmulo de coisas, acúmulo de materiais, você precisa a todo instante praticar o desapego. Nós tínhamos que ter essa mentalidade de aprender a viver com o essencial. Aprender a desapegar de tudo que não fosse importante para a nossa sobrevivência. Durante mais de 1000 dias, a minha preocupação foi sobreviver. E durante essa trajetória, eu consegui, de fato, me entregar ao fluxo da vida. Eu consegui perceber como o universo, como Deus conspira ao nosso favor a todo instante. Pois bem, eu quero falar um pouquinho sobre o meu parceiro de viagem, que foi o Vandré, um grande primo, um cara que sempre me inspirou bastante e um cara que dividiu esses mais de 1000 dias ao meu lado. Só eu e ele sabemos realmente o que nós passamos juntos e eu tenho uma gratidão tremenda por ele, por tudo que ele me ensinou, por tudo que foi compartilhado durante essa trajetória. E foi inclusive uma grande experiência de aprender a viver com um parceiro, porque nós tínhamos uma vida de casado, porque nós dormíamos e acordávamos todo dia juntos e nós tínhamos que lidar com isso, né? Com todo o contexto complexo que aquele momento nos submetia. Imagina, você está fora da sua casa, você está longe das pessoas que você ama, você está longe de um conforto que você tem normalmente, de uma situação mais controlada que a gente tem normalmente, né? Quando a gente está em casa, e a gente se lançou ao novo, ao desafio diário, a circunstâncias totalmente fora do nosso controle, totalmente suscetível a situações desconfortáveis. Então isso, de fato, mexia muito com as nossas emoções, isso de fato intensificava muito tudo que nós vivíamos ao longo desse processo. E durante esses mais de 1000 dias eu conheci pessoas incríveis, eu pude, além de conhecer pessoas incríveis, me conhecer de uma maneira muito mais profunda, de uma maneira muito mais real, em situações de muita perturbação emocional, de muito desgaste físico, porque foi isso que aconteceu na grande parte desses dias. Situações desafiantes,
situações que mexiam com a gente, situações inclusive que nós pensávamos que não conseguiríamos sair dela. Em alguns momentos nós pensávamos que iríamos morrer ou por um extremo de calor, ou por um extremo de frio, ou por uma situação de desidratação, de desnutrição, ou por uma situação de perigo mesmo, em situações de muito narcotráfico, de guerrilha, perigos de ser assassinado, de ser sequestrado. Vivemos de tudo um pouco durante esses 1000 dias. Eu costumo dizer que durante esses dias eu amadureci muito mais do que eu havia amadurecido nos meus 27 anos de vida, né? Que eu saí, eu tinha 27, 28 anos de vida. Então foi muito mais intenso 1000 dias de viagem do que 27 anos de vida que eu tinha vivido até então. E a partir daí, eu acho que um dos grandes ensinamentos, um dos grandes aprendizados que eu pude ter, de fato, foi entender como as situações desafiantes nos fazem crescer. Como, à medida que a gente se submete a pontos estressantes, a gente tem também, em contrapartida, uma oportunidade de aprimoramento pessoal. Foi magnífico. Então eu poderia resumir essa história e essa viagem dizendo que foi uma das melhores escolhas da minha vida. Sair de uma situação de conforto, sair de uma situação que estava tudo muito bem controlado e me lançar no novo. Eu confesso que em alguns momentos eu duvidei que isso seria possível. Eu confesso que em alguns momentos eu tive muita vontade de desistir. Eu confesso que em alguns momentos eu tive vontade de colocar tudo dentro da mochila e voltar para casa. Mas eu confesso também que todas as vezes que eu superava esses bloqueios, todas as vezes que eu dava um passo além, eu me tornava mais forte. E eu confesso que as coisas se tornaram muito mais leves e muito mais fluidas quando eu entendi que o meu foco não deveria estar no fim, na linha de chegada, mas o meu foco deveria estar no dia a dia, etapa por etapa, passo a passo, dia após dia. Quando eu consegui fracionar esse objetivo grandioso que era chegar até o Alasca em pequenas etapas, dia após dia, isso perdeu um pouco essa grandiosidade em termos de medo, em termos de insegurança. Se eu tivesse ações efetivas dia após dia, se eu percorresse pouco de quilômetros cada dia, isso me levaria à minha etapa final. E a partir dessa conclusão, eu passei a valorizar muito mais a jornada do que a linha da chegada. Porque, de fato, mais importante de tudo é o processo que te leva até aonde você quer chegar. Então valorize cada etapa da sua vida, porque essas etapas passam e você, em algum momento, pode se arrepender de não ter dado o seu melhor naquela situação. É muito louco, porque as coisas faziam falta ao longo desse processo. Nós tínhamos o hábito de a maior parte do tempo estar morando na rua, estar dormindo na rua, estar se alimentando na rua, estar convivendo com as pessoas ali na rua. E quando nós tínhamos a oportunidade que alguém nos cedia um lugar para ficar, uma casa, ou até mesmo pagava um hotel, poucos dias naquela situação mais confortável eu sentia falta daquela realidade que eu podia viver na rua. Entende? Que está muito mais relacionada à mentalidade, como a gente encara as situações da vida, como a gente se coloca pronto para entregar o melhor, do que uma coisa ser ou não boa. Isso foi uma grande sacada também. Eu aprendi ao longo desse processo que tudo são circunstâncias e bom ou ruim está muito mais relacionado à nossa interpretação daquilo do que qualquer outra coisa. Durante a viagem isso era muito intenso, porque ao final do dia a gente sempre tinha a oportunidade de fazer uma reflexão. A gente conseguia viver de uma forma mais sensível, digamos, mais atento às coisas que são mais sutis ao longo da nossa vida. Então a gente entendeu várias vezes que uma situação
que no primeiro momento parecia ser negativa, aquela situação nos levava a um ponto positivo no final do dia. Então a gente entendeu que realmente, quando você se entrega a esse fluxo, as coisas já não precisam receber um título de bom ou ruim. As coisas bastam ser encaradas como fato, como circunstâncias que devem ser vivenciadas, que devem ser resolvidas, que devem ser assimiladas da melhor forma possível. Essa história é muito longa, eu não vou conseguir contar tudo aqui para você, mas eu vou trazer trechos que sempre trarão ensinamentos aqui no canal. E essa história ainda vai virar um livro. Se você acha que faz sentido, deixa aqui no comentário. O que é que você acha? 1000 dias, 70 mil quilômetros do Brasil até o Alasca. Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal para a gente ter mais partilhas como essa em busca da dose certa.